que diferencia filosofia de uma seita? Eu quero fazer essa reflexão com base nesse livro aqui, que é um clássico nos estudos de história da filosofia, que se chama As Origens do Pensamento Grego, desse autor chamado Jean-Pierre Vernant. Um livro curto, especialmente no capítulo O Universo Espiritual da Polis, ele traça essa reflexão. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Bom, eu não consegui uma maneira melhor de fazer com que vocês visualizem o que está escrito, então eu vou ler e comentar, mas você não vai perder nada porque não vai ficar chato. Eu vou ler, vou explicar a ideia e vou relacionar com o que a gente entende ainda hoje. É muito importante diferenciar a filosofia de seita. Isso estava no início da reflexão filosófica, onde a filosofia ocidental, pelo menos, nasce na Grécia Antiga. Então, o que ele vai definir como o universo espiritual da polis é composto por 3 palavras-chave: palavra, publicidade e igualdade. Palavra e publicidade são mais específicas aqui da nossa reflexão sobre filosofia e seita. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, ele fala o seguinte, na página 34, nesse capítulo, O Universo Espiritual da Polis, que é o capítulo 4. O que implica o sistema da polis é, primeiramente, uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Isso é muito interessante, porque é nesse universo que vai surgir a filosofia, na polis grega, na cidade grega. Então, é primeiramente uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Não é que só existe a palavra como instrumento de poder, mas há uma proeminência dela. Torna-se um instrumento político por excelência, a chave de toda a autoridade do Estado, o meio de comando e de domínio sobre outrem. Esse poder da palavra, de que os gregos farão uma divindade, que é a peitó, a força da persuasão, lembra a eficácia das palavras e das fórmulas em certos rituais religiosos, ou o valor atribuído aos ditos, entre aspas aqui, do rei quando pronuncia soberanamente a justiça, a temes. Mas olha lá, na polis, e é isso que vai fazer com que a filosofia surja, diz o Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant é isso. A palavra não é mais o termo ritual, a fórmula justa, mas, veja só você, o debate contraditório, a discussão, a argumentação. Esse é o chão do qual nasce a filosofia. Alguém que queira fazer filosofia à maneira clássica e quer fazer filosofia sem contraditório, sem discussão e sem argumentação, está falseando a história. Supõe um público ao qual ela se dirige como a um juiz que decide em última instância, o público que decide como um juiz, de mãos erguidas entre os 2 partidos que lhes são apresentados. Então, a argumentação se torna instrumento de poder, a discussão, o contraditório, na polis, no contexto em que a filosofia ocidental surge. Por quê? Porque o contexto não é mais religioso, o contexto não é mais de imposição de cima para baixo. Todas as questões, ele continua, de interesse geral que o soberano tinha por função regularizar e que definiu o campo da arqué, ou seja, do governo, são agora submetidas à arte oratória e deverão resolver-se na conclusão de um debate. É preciso, pois, que possam ser formuladas em discursos amoldadas às demonstrações antitéticas, demonstrações de teses contrárias, e às argumentações opostas. Entre a política e o logos, ou seja, a racionalidade, a razão, há sim relação estreita, vínculo recíproco. As mesmas atividades que se faziam na polis, e portanto a política, não no sentido que a gente está dizendo aqui hoje, no sentido de votar em alguém, não, as relações da polis, da política, e a racionalidade e o logos, há uma relação estreita. E aí olha o que ele fala. Historicamente, são a retórica e a sofística, a dos sofistas mesmo, retórica, a arte de falar bem, que pela análise que empreendem das formas do discurso, porque os sofistas não eram só aqueles que Platão denuncia nas suas obras, ou seja, aqueles que cobram pela sua arte e fazem até com que o discurso mais falso soe verdadeiro, os sofistas eram estudiosos do discurso, os sofistas eram estudiosos da gramática.
Só fica com o estereótipo de sofista quem não estuda a fundo o que os sofistas fizeram. Então, pela análise que empreendem das formas do discurso como instrumento de vitória nas lutas da Assembleia e do Tribunal, abrem caminho às pesquisas de Aristóteles, ao definir ao lado de uma técnica da persuasão regras da demonstração e, por uma lógica do verdadeiro, própria do saber teórico, em face da lógica do verossímil ou do provável que preside os debates arriscados na prática. A palavra, portanto, não qualquer palavra, não a palavra do ritual religioso, não a palavra do rei de cima para baixo, mas a palavra do contraditório é o que faz o espírito da polis, onde surge a filosofia. A gente vai falar uma segunda característica. Lembra que eu falei da publicidade? É aqui que vai entrar propriamente a reflexão sobre seita. Uma segunda característica da polis é o cunho de plena publicidade dada às manifestações mais importantes da vida social. Portanto, nada de silenciamento. Pode-se mesmo dizer que a polis existe apenas na medida em que se distinguiu um domínio público nos dois sentidos diferentes, mas solidários do termo. Quais são os dois sentidos? Um setor de interesse comum, opondo-se a assuntos privados, então tem esse sentido. Práticas abertas estabelecidas em pleno dia, opondo-se a processos secretos. Então vamos lá. De um lado, opõe-se ao que é secreto e que só pode ser acessado por um grupo específico, e opõe-se ao que é privado e, portanto, só é de interesse de uma família. Então, o âmbito da publicidade é público, no sentido de que ele é contrário ao privado, porque ele é de interesse de todo mundo, e ele não é secreto, ou seja, ele tem que ser feito à luz do dia. E ele continua: esse duplo movimento de democratização e de divulgação terá no plano intelectual consequências decisivas. A cultura grega constitui-se dando a um círculo sempre mais amplo, finalmente ao demos todo, né, ao povo todo, o acesso ao mundo espiritual, reservado no início a uma aristocracia de caráter guerreiro e sacerdotal. Essa é a característica espiritual da polis, tá? Então ele fala: os conhecimentos, os valores, as técnicas mentais são levadas à praça pública, sujeitos à crítica e à controvérsia. Doravante, a discussão, a argumentação, a polêmica tornam-se as regras do jogo intelectual, assim como do jogo político. A lei da polis, por oposição ao poder absoluto do monarca, exige que umas e outras sejam igualmente submetidas à prestação de contas. Já se não impõem pela força de um prestígio pessoal ou religioso, devem mostrar sua retidão por processos de ordem dialética. Então aqui o que está em jogo, nesse ambiente espiritual da polis, não é a figura de uma pessoa carismática que fala bem apenas, como é o estereótipo dos sofistas, né? Os sofistas não eram bons em falar bem apenas. Essa é a caricatura que dele faz Platão. Uma análise histórica mais detida não toma Platão somente como fonte. Os sofistas eram aqueles que, assim como os filósofos, sabiam falar, colocavam seus argumentos em jogo, eram refutados, eram criticados, refutavam, criticavam, refaziam suas posições. Por quê? Porque o que estava em jogo não era uma autoridade de sabedoria, intocável, incriticável, né? Inargumentável, toda poderosa, como se fosse uma figura de santidade. Não. O universo espiritual da polis era constituído do confronto, do debate. Ninguém ficava doído porque era confrontado na polis. Assim que se fazia filosofia à maneira clássica, tá vendo? E aí ele continua: certamente, a verdade do sábio, como o segredo do religioso, é a revelação do essencial, descoberta de uma realidade superior, que ultrapassa muito o comum dos homens. O sábio e o religioso, ele está analisando aqui agora, tá? Mas entregue à escrita, ela é destacada do círculo fechado das seitas. Ele está analisando o papel da escrita nesse contexto aqui, que também é um papel de publicização. Quando você escreve, aquela mensagem pode ser enviada, divulgada, disseminada para mais gente. Ele está falando, mas entregue à escrita, né? A mensagem que o sábio, aquele intocado, e o religioso fazem,
é destacada do círculo fechado das seitas para ser exposta em plena luz aos olhares da cidade inteira. Isto significa reconhecer que ela é por direito acessível a todos. Aceitar submetê-la como o debate político ao julgamento de todos, com a esperança de que, em definitivo, será por todos aceita e reconhecida. Nota? Entretanto, e aqui vem a diferença do universo espiritual da polis, que faz surgir o espírito da filosofia, e as seitas. Mas vocês entenderam qual que é o espírito da filosofia? Novamente, palavra e publicidade. Por que palavra? Palavra como instrumento de poder, de influência, né? De fazer com que pessoas façam aquilo que você quer que elas façam. Instrumentos de poder que existem. Dinheiro é um instrumento de poder. Você pode comprar as pessoas. Tá? Você pode comprar as pessoas para elas fazerem o discurso que você quer na empresa delas, por exemplo. Né? Na sua empresa, né? Você pode comprar uma pessoa que sabe discursar bem e ela vai lá e afaga o seu ego. Isso é uma forma de poder. Você tem dinheiro. Uma outra forma de poder é ter armas. É isso, é ameaçar alguém de morte e essa pessoa faz aquilo que você quer. É ameaçar a pessoa de um processo, silenciar essa pessoa e essa pessoa faz aquilo que você quer. Isso é uma forma de poder. Outra forma de poder é a forma de argumentação. Eu mostro os seus erros, você mostra os meus. No confronto nós vemos quem está errado, o público ajuda nesse processo. Por quê? Porque se não houver público, você vai para o seu canto, eu vou para o meu, e não tem pressão externa. Né? Cada um de nós tem a tendência de ficar aferrado às nossas crenças, né? E se não tem público vendo, a gente continua aferrado, e o público meio que sinaliza para a gente onde é que a gente tem que ir. Portanto, a palavra também é instrumento de poder. Mas nota que palavra sem publicização não funciona. Porque se nós só trocamos cartas privadas, de novo, nós nos fechamos no nosso próprio ego. Nós só ouvimos aquilo que os nossos vieses já permitem com que nós ouçamos. Entende? Esse é o ambiente espiritual que faz a filosofia clássica grega nascer. Qualquer coisa fora disso é charlatanismo e falsificação da história. Mas, já naquela época tinha uma dificuldade. E aqui continua o Jean-Pierre Vernant. Entretanto, não é sem dificuldade nem sem resistência que a vida social é assim entregue a uma publicidade completa. Olha lá. No domínio da religião, desenvolvem-se, à margem da cidade e ao lado do culto público, associações fundadas secretamente, seitas, confrarias, mistérios, grupos fechados, hierarquizados, comportando escalas e graus. Organizados sob o modelo de sociedades de iniciação, sua função é selecionar, através de uma série de provas, uma minoria de eleitos que se beneficiarão com privilégios inacessíveis ao comum. No quadro da cidade, a iniciação não pode mais trazer senão uma transformação espiritual, sem repercussão pública, sem repercussão política. Os eleitos são puros, são santos. Você consegue identificar alguém assim nos dias de hoje? O que define como mistério é a pretensão de atingir uma verdade inacessível por vias normais e que não poderia de maneira alguma ser exposta. É a pretensão de obter uma revelação tão excepcional que dá acesso a uma vida religiosa desconhecida do culto de Estado e que reserva aos iniciados uma sorte sem comparação com a condição ordinária do cidadão. O segredo toma, assim, em contraste com a publicidade do culto oficial, uma significação religiosa particular. Define uma religião de salvação pessoal, visando a transformar o indivíduo, independente da ordem social, a realizar nele uma espécie de novo nascimento, que o destaque do estatuto comum e o faça penetrar num plano de vida diferente. Entende? Esse é o comportamento de seita. É aquele comportamento que vai contra a palavra como poder, porque a palavra como poder requer argumentação, objeção, contestação. E aí o poder vira mera autoridade, hierarquia, manda quem está lá de cima, que nunca pode ser criticado, certo? E publicidade jamais. Não pode haver uma confrontação argumentativa pública. Por quê? Porque senão a figura hierarquicamente superior, pura, se maculará.
e, portanto, será vista como alguém comum, que ela sempre é. Que ela sempre é, desde sempre. Mas não é isso que ela performa, que ela teatraliza. Não é essa máscara que ela veste. Percebe? Isso já estava presente lá no mundo antigo. É isso que o Jean-Pierre Vernant está destacando aqui. Certo? Então ele vai falar da filosofia que nasce nesse contexto, né? Porque a filosofia nasce com a figura dos sábios também. A filosofia ali, ela é socrática por excelência, se a gente pegar a filosofia clássica, mas o Sócrates se insere num contexto em que aqueles que eram, digamos assim, os, entre muitas aspas, profissionais do pensar, não eram só filósofos que se inseriam no contexto da palavra e da publicidade, eram os sábios, que eram muito confundíveis com religiosos fundantes de seitas. Ele vai falar sobre o sábio aqui. Quando o sábio se dirige à cidade, pela palavra ou por escrito, é sempre para transmitir-lhe uma verdade que vem do alto e que, mesmo divulgada, não deixa de pertencer a um outro mundo, estranho à vida ordinária. A primeira sabedoria constitui-se assim numa espécie de contradição em que se exprime sua natureza paradoxal. Entrega ao público um saber que proclama, ao mesmo tempo, inacessível à maior parte. Esse é o sábio. O sábio não é aquele que, como um professor, como eu mesmo faço, diz assim, olha, esse assunto é difícil. Esse assunto é difícil. Para que você o compreenda, você precisa de alguns recursos. Por exemplo, vamos concretizar um negócio. Você precisa saber interpretar um texto. Você precisa saber um repertório histórico, literário, científico, para entender esse texto aqui. Talvez você ainda tenha poucas técnicas de interpretação de texto. Talvez você ainda tenha pouco repertório científico, literário, cultural mais amplo. Mas isso é acessível a você. Basta que você estude por um tempo para acessar esse conteúdo que é um pouco mais complexo. Então, professor, o sábio diz assim, olha, eu vou simplificar para você. Eu vou simplificar para você. Vou contar uma historinha para você. Vou contar uma parábola para você. Eu vou contar para você, inclusive, aquilo que não está escrito, para que você entenda. Sabe por quê? Porque você não é capaz de acessar. Porque você, no fundo, isso o sábio jamais dirá, porque senão a figura do sábio vai ficar maculada, porque você é um idiota que jamais entenderá. Você estará eternamente vinculado a mim, a figura de autoridade que aqui revela a sabedoria para você. A atitude do sábio é paradoxal nesse sentido. Ela fala com o público, mas ela fala com o público sempre tratando-o de idiota, no sentido de incapaz de chegar àquele conteúdo de fato. E sempre precisará da mediação do sábio. Entende? E ele fala assim, aos ritos de iniciação tradicionais, que proibiam o acesso às revelações, a sofia, a sabedoria, e a filosofia substituem outras provas. Que provas elas substituem, né? Uma regra de vida, um caminho de ascese, que é um caminho de ascensão espiritual, de subida espiritual, uma via de pesquisa que, ao lado de técnicas de discussão, de argumentação ou dos novos instrumentos mentais, como as matemáticas, conservam em seu lugar antigas práticas divinatórias, exercícios espirituais de concentração, de êxtase, de separação da alma e do corpo. Tudo isso convivia no ambiente da filosofia, que a filosofia nasce, tá? Os adivinhos, os líderes espirituais, os sábios imaculados, que não podiam ser atacados jamais, tudo isso convivia naquele ambiente. E aí ele vai falar o seguinte, dessa ambiguidade que marca a sua origem, a filosofia grega talvez jamais se tenha libertado inteiramente. O filósofo não deixará, isso é muito importante, de oscilar entre duas atitudes, de hesitar entre duas tentações contrárias. Ora, afirmará ser o único qualificado para dirigir o Estado, e tomando orgulhosamente a posição do rei divino, está fazendo uma clara referência a Platão aqui, né? Pretenderá, em nome desse saber que o eleva acima dos homens, reformar toda a vida social e ordenar soberanamente a cidade. Ora, ele se retirará do mundo para recolher-se numa sabedoria puramente privada, agrupando em torno de si alguns discípulos, desejará com eles instaurar na cidade uma cidade diferente, à margem da primeira, e renunciando à vida pública, buscará sua salvação no conhecimento.
e na contemplação. Então, um renuncia à vida pública, o outro assume o comando da vida pública, né? Ele fala dessa ambiguidade aqui. Só que essa ambiguidade pode ser confrontada com vários outros filósofos, né? Então, por exemplo, Sócrates não sofre desse mal aqui se nós pegarmos, por exemplo, o Sócrates histórico tentando diferenciá-lo do Sócrates platônico, coisa que não é novidade alguma nos estudos sobre Sócrates, né? Os diálogos de Platão se dividem em 3 categorias: os diálogos socráticos, os diálogos de intermediários e os diálogos de maturidade. Aqueles da teoria das formas, da teoria das ideias, são os diálogos intermediários. Nos diálogos de maturidade, o Platão até se autocritica, de tanto que a autocrítica era um valor na filosofia clássica. Nos diálogos socráticos, os diálogos nunca terminam em conclusão, eles sempre terminam em aporia. Por isso que é mais perto do que o Sócrates seria. Ora, o Sócrates não queria ser o rei, filósofo rei, se a gente pegar só os diálogos socráticos. Quando ele aparece defendendo essa tese lá na República, a República é enquadrada como um diálogo de intermédio do Platão. Diálogo em que o Platão está querendo defender a sua própria tese. Se a gente pegar o Aristóteles também não se enquadra em nenhuma dessas duas aqui. Ele nem é uma pessoa reclusa completamente, embora ele tenha a sua escola, o Liceu, e nem é uma pessoa que quer governar todo mundo, né? Embora ele seja ali o professor do Alexandre o Grande. O filósofo não é essa dicotomia, que ou quer governar todo mundo ou quer ter uma seita. Eu diria que há filósofos que até querem os dois. Eles mantêm a aura de que eles são divulgadores do conhecimento, mas na verdade, isso é só uma isca para que a pessoa seja fisgada para dentro de uma seita. Isso acontece bastante desde a antiguidade. Isso não é nenhum fenômeno novo. A filosofia, portanto, e esse o ponto aqui do Jean-Pierre Vernant, ela nasce num universo espiritual, que não é qualquer universo espiritual, que tem 2 fundamentos. Resumindo aqui a reflexão: a palavra como poder, e, portanto, a argumentação, o confronto de ideias, o contraditório, e a publicização, e, portanto, um espaço público em que esse confronto se dá, e, portanto, isso feito às claras e não no silenciamento privado. Fora disso, é seita. Fora disso, é seita com outros intuitos, escusos ou não. Essa é a diferença de filosofia para seita, ao menos a partir das reflexões que o capítulo 4 das origens do pensamento grego aqui, do Jean-Pierre Vernant, nos permite fazer. O que você acha? O que você acha sobre isso? Coloque aqui embaixo suas impressões. Não se esqueça. Você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.